Disse Jesus: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Olá, queridos professores, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo 6 e também o capítulo 7 é o tema da lição número 6. Vamos meditar rapidamente. O pão da vida, a água da vida e a luz do mundo. São dois capítulos grandes, né? E aqui, de forma resumida, o autor dividiu em 3 tópicos: Jesus como o pão da vida, a água da vida e a luz do mundo. Eu queria sugerir a vocês fazerem uma espécie de comparação com alguns textos do Antigo e do Novo Testamento. Vamos lá? Eu separei aqui alguns textos para nós. Lição número 6. Para quem não está me seguindo ainda, eu sou o pastor João Neres, fui o comentarista de Hebreus e Tiago, e estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada todos os dias no canal do YouTube, e já li 52 livros, só faltam 14, até o dia 22 de agosto desse ano, 2024, vamos concluir a leitura da Bíblia toda. Então, se você não é inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve aí, também divulgue para os irmãos. Tem 52 livros gravados, inclusive o Evangelho de João. Então, além desse pequeno subsídio aqui, dessa pequena aula, desse resumo, você tem o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, do 1 ao 21 de João, está gravado. Foi o primeiro livro. Alguns capítulos eu falo bastante, porque foi justamente durante a pandemia, foi no auge da pandemia. Então os vídeos ficaram longos porque era bom demais fazer live. Era tudo que a gente tinha que fazer e não podia sair de casa, né? Então, mas tem muita coisa boa. Para você tirar, você pode colocar aí na velocidade mais rápido, 2.0, 1.5. Aproveitando e convidando os irmãos aí de São Paulo, de Belém, de Manaus, dos estados que também estão usando essa revista da Escola Dominical. Aqui é o terreno da futura catedral no caminho de Niemeyer, já está bem diferente. Aí foi o dia que nós fomos lá gravar, orando aí com a pastora Márcia, com o pastor Jean Max, nosso pastor local aqui no Rio de Janeiro. E já está bem diferente aí, tá? Mudou muita coisa, estamos esperando vocês no dia 22 de junho. 22 vai ser um sábado. Pela manhã teremos uma grande reconstituição na Praça 15, e de tarde convenção e culto de inauguração da Catedral Provisória, que é um domo, é uma tenda com tudo que tem direito, uma tenda com telão, com ar-condicionado, com cadeiras, com espaço para cerca de 1.000 pessoas, coisa boa, viu? Sendo que no dia 20, que é a quinta-feira, nós teremos o culto de abertura na nossa igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão, que é o templo histórico da Assembleia de Deus. Foi o primeiro endereço fixo da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. É importante dizer isso. Teve 4 endereços antes, mas eram endereços alugados. Então, no dia 20, nós teremos no Campo de São Cristóvão 338, grande culto. Tá? Antes disso, no dia 19, teremos na Alege uma sessão solene pelo centenário da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Todos são convidados. Revista linda, Escola Dominical, João, o Evangelho do Filho de Deus. Esse é o nome mais lindo da Bíblia, depois do nome de Jesus. Aleluia. Eu digo sempre que todo João é gente boa. Então, gente, eu queria sugerir a vocês, professores, que anotassem esses textos para que haja um entendimento maior da lição número 6, tá bom? A lição número 6, que fala do pão da vida, da água da vida e da luz do mundo. Então eu separei esses textos para nós meditarmos
um pouco. Vou esperar você anotar aí, mas eu vou ler um por um e tá aqui no slide também, tá bom? É só para quem gosta de anotar, gosta de escrever. Anote aí esses textos para nós entendermos o contexto em que Jesus está pregando aqui em João 6 e João 7. Na verdade, o comentarista incluiu aqui no tópico 3 até o capítulo 8, né? Mas como o 8 vai ser abordado mais na frente, o título ficou João 6 e 7. Pão da vida, água da vida e luz do mundo, que é o nosso tema esse ano. Sal da terra, luz do mundo, né? É o que nós precisamos ser como Jesus mandou. Glória a Deus. Deixa eu me organizar aqui. Vamos lá para os textos? Primeiro texto, Salmo 78, versículo 25. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ou, em outra tradução, o pão dos anjos. Lhes mandou comida em abundância. Gente, eles comeram o pão dos anjos. O maná tinha sabor de bolos de mel. Tem uma teoria judaica, né? Alguns rabinos dizem que o maná tinha o gosto daquilo que você pensasse. Ou seja, se você pensasse que aquele pão era picanha, quando você comesse, ele tinha sabor de picanha. É uma teoria judaica, tá, gente? Mas o certo é que era algo milagroso, algo poderoso. Não era qualquer coisa, era realmente pão dos anjos. Salmos 78, 25 chama de pão dos poderosos ou pão dos anjos. Ele mandou comida em abundância. Ok? Então é fato que a tradição judaica entendia que era o pão do céu. Aí Jesus vai chegar dizendo, não, esse não era o pão do céu. Era só o símbolo. O verdadeiro pão sou eu. Aleluia. Que maravilha, né? Então veja bem, a Bíblia já dizia isso, que era realmente pão do céu, o pão dos poderosos, o pão dos anjos. Aí Números 21, 5 diz assim, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Tem uma tradução que diz, deste pão miserável. Eles chamaram o pão dos anjos, o maná, o pão que Deus deu para eles, de pão miserável. Pão vil. Se enfastiaram daquilo que Deus deu. Quando era uma coisa gloriosa, que sustentou eles durante 40 anos no deserto. Ok? Mais um texto aqui, para nós entendermos o contexto em que Jesus está pregando no capítulo 6 e 7. Quando Moisés está se despedindo, Deuteronômio é a segunda lei, Deuteronomos, segunda lei. Quem me acompanha aqui, pastor Leonel, sabe disso. Deuteronômio, segunda lei, Moisés está contando a história toda, fazendo um resumo. Aí ele diz assim, também em Taberá, e em Massá, e em Quibrote Hatavá, provocastes, saiu um aí a mais errado, tá? Provocastes muito a ira do Senhor. Eu errei, tá? Provocastes. Provocastes muito a ira do Senhor. Vamos corrigir logo aqui? Quem sabe faz ao vivo, vamos ver se dá? Vamos ver se dá. Dá sim. Vamos lá, Deuteronômio. Provocaste. Só ficou lá no começo, né? Mas é só passar. Não tem importância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Aqui, ó. Provocastes. Provocastes muito a ira do Senhor. Então eu separei uma mensagem, escrevi uma mensagem de 3 lugares que provocaram a ira de Deus.
3 lugares que nós devemos evitar: Taberá, Massá e Kibroth Hattaavá. Essas palavras hebraicas têm muito significado importante. Taberá foi um fogo que lambeu, lá em Números 11, nos arredores do arraial. E por que o fogo lambeu nos arredores do arraial? O fogo lambeu nos arredores do arraial porque os estrangeiros ficavam nos arredores. O tabernáculo ficava no meio, né? Os levitas ficavam cercando o tabernáculo nos 4 lados, na frente e atrás, lado direito e lado esquerdo. E depois vinham as tribos, 3, 3, 3 e 3. E depois os estrangeiros lá na ponta. E a Bíblia diz em Números 11 que o povo começou a murmurar, falar contra o pão, contra o maná, contra a providência de Deus. Murmuraram contra Deus e contra Moisés. Aí o fogo pegou nos arredores do arraial, nas extremidades. E esse fogo se chamava Taberá. E em Massá? Massá foi onde eles tentaram a Deus na questão da água. E Moisés, irritado, feriu a rocha a 2ª vez, que não deveria. E Kibroth Hattaavá? É nesse episódio de Números 11 que eles chamaram o pão de pão miserável, ou pão vil. Kibroth Hattaavá significa sepulcro dos desejosos. Eu tenho uma mensagem no meu livro Devocionais Selecionados, o tema é: não fique em Kibroth Hattaavá. Números 11:34 diz: pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hattaavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Ali enterraram o povo que desejou outro alimento, diz outra tradução. Kibroth Hattaavá, sepulcro dos desejosos. Não fique em Kibroth Hattaavá. Pastor, por que você está falando tudo isso? E a lição 6 é João 6 e 7. Calma, vamos lá. Isso é para você entender o contexto. Gente, eu não vou dar aula de João, não vou dar aula da lição 6. Eu trago aqui subsídios para você usar na sua aula, se assim desejar, né? Tá certo? Então eu trago aqui um conteúdo a mais para que haja um entendimento maior sobre o que Jesus está falando em João 6. Outro texto, 1 Coríntios 10, 4, 5 diz: e todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Olha aí. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Errei mais uma letra aí. É o óculos. Prostrados no deserto. Ou em outra tradução, sepultados no deserto. Isso é um alerta de Paulo. Eles beberam na mesma bebida espiritual, eles comeram do maná, e agora, por causa da murmuração, Deus não se agradou da maior parte deles, por isso eles foram sepultados no deserto. Números 20, 11 diz: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Moisés feriu a rocha 2 vezes, feriu irado, dizendo: vede aqui, rebeldes. E por causa dessa atitude, Moisés não errou, não entrou na terra prometida. Por causa dessa atitude, Moisés não entrou na terra prometida. E a Bíblia é clara, né? A Bíblia diz que o povo fez com que Moisés tomasse essa atitude errada. E Moisés chorou, insistiu com Deus. Deus disse: não me fale mais nisso, você não vai entrar. Vai apenas ver a terra. Olha, João 19:34, porém um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e logo saíram sangue e água. Então Jesus é a rocha de onde sai água viva. E os textos de Números, Deuteronômio, os textos do Antigo Testamento, que mostram Jesus como a rocha, são textos simbólicos. E, da mesma forma,
o maná é simbólico, apontando para Jesus. A Bíblia aponta para Jesus de Gênesis 1 a Apocalipse 22. A Bíblia é cristocêntrica. Ela apresenta Cristo em todas as suas páginas, nos 1189 capítulos e nos 31.173 versículos. Então nós estamos aqui no capítulo 6, onde ele multiplica pães. E é interessante que Jesus chama a atenção deles. E por que Jesus chama a atenção deles? Jesus chama a atenção porque eles estão interessados somente na comida que perece. Eles não estão interessados no verdadeiro alimento. Estão interessados apenas na comida que perece. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, marcada, abri agora, em João capítulo 7. E João 7 começa assim, não sei se vocês lembram, na segunda aula eu falei sobre Judeia versus Galileia. Olha o que diz aqui o capítulo 7, eu nem lembrava desse versículo. Capítulo 7, versículo 1. E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Na Judeia foi onde ele nasceu, mas na Galileia foi onde ele cresceu. Na Judeia estava o templo, mas toda vez que ele ia lá, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes contestavam tudo que ele fazia. Ele curou no sábado. João 5, nós vimos na lição passada. E os religiosos ficaram revoltados porque o ex-coxo estava carregando a cama no sábado. E com inveja diziam, quem te curou que mandou carregar essa cama no sábado? Está vendo que não pode? Religioso, ele fica cego, fica tapado, fica sem visão de Deus. E Jesus agora não quer mais andar na Judéia, na sua terra, entre os seus irmãos. Ele quer ir na Galileia, porque na Galileia ele encontra pessoas sedentas, pessoas que querem um milagre. Mas para essas pessoas também na Galileia, Jesus repreende. Eles atravessaram para encontrar Jesus. Jesus tinha andado sobre as águas para atravessar. E ele diz, Jesus, como você chegou aqui? Aí Jesus diz para ele, vocês não me procuram porque me amam, porque me querem. Vocês me procuram pelo alimento que perece. Vocês deviam trabalhar pelo alimento que não perece. O pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Então, que nós possamos nos alimentar do pão do céu. Saciar nossa sede espiritual com a água da vida, a mesma que ele ofereceu para a samaritana. Aqui no 7 ele diz, quem tem sede, vem a mim e beba. A pregação de Jesus foi tão forte que os homens que foram prendê-lo voltaram e os chefes disseram, vocês não trouxeram? Eles disseram, nunca homem algum falou assim como este homem. Então ele é pão da vida, a água da vida e a luz do mundo. Nós vamos ver no capítulo 9 ele curando o cego de nascença e trazendo luz. Lembremos que sobre o povo de Israel no deserto existia uma coluna de fogo de noite. Jesus é a coluna de fogo que ilumina. Jesus é a palavra que está no Salmo 105, Salmo 119, versículo 105, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra traz luz, traz vida, traz a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Eu peço que você anote. O pessoal, os professores da EBD, do PEC, estão numa lista de transmissão no meu número pessoal, 98050-3737. Mas eu estou direcionando todas as postagens do YouTube, a lista de transmissão, para esse número, 996910707, que é o número oficial do canal Pastor João Neves, tá bom? E por falar nisso, Radassa, essa linda princesa, minha neta, pede para você se inscrever no canal do vovô. E o canal do vovô superou nessa semana
6.000 inscritos. Em breve vamos chegar aos 7. Porque 7 é o número da completude, é o número de Deus. 6 é o número do homem. Eu quero sair logo desses 6 para os 7. Tá bom? Me ajude aí. E se você quer acompanhar a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, eu faço isso todo dia, 17 horas. Já li 52 livros, só faltam 14 para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus. Paz seja convosco. Boa aula. E disse Jesus: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. Aleluia. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E se você disse amém, compartilhe esta aula com mais alguém. Boa aula, bom domingo, paz seja convosco.